Marco, Armando, Eduardo, e todos os demais aí que já estão conosco. Tá? Bom, hoje nossa sessão tem como tema meios de contraste. Acho que vai ser uma questão bem interessante da gente discutir, porque acho que todo mundo, de alguma forma, em algum momento da sua vida, da sua atividade clínica, de alguma maneira, já esteve envolvido com alguma questão relacionada à administração dos meios de contraste, né? Então, hoje o nosso apresentador vai ser o Juan Miguel, nosso R1 de radiologia. Boa noite, Juan. Boa noite, boa noite. A moderação vai ser feita pelo Dr. Armando, que é o responsável pelo programa de residência médica de radiologia, né? E vamos ter uma convidada especial hoje, que é a doutora Maria Inês Perló, que aí eu vou pedir ao doutor Eduardo Costa para fazer aí a nossa sala, dar as boas-vindas para ela. Passo a palavra, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, senhor Valides. Peço desculpas aqui por não abrir a câmera, mas eu estou no meio de uma sessão de fisioterapia por causa de uma hérnia de disco que está me chateando aí há 3 semanas. Bom, boa noite, Denise, Pedro, e todos, Mônica, todo mundo, Flavinha. O Armando havia me convidado para estar aí participando da sessão mais ativamente, mas não só pela minha situação atual, mas pela expertise da minha colega Maria Inês. Eu a convidei. A Maria Inês é cooperada, especialista em alergia e imunologia, é mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalha comigo já há cerca de 10 anos ou um pouco mais. E quando eu propus criar um ambulatório específico de reações a medicamentos na UERJ, ela abraçou o desafio. E hoje eu posso dizer tranquilamente que é uma das pessoas que mais entende do tema, é uma referência, não só no Rio, mas no Brasil. E eu tenho certeza que ela vai trazer informações aí, evidências, né, ultra confiáveis e atualizadas sobre o tema. Terminar aqui que estão me dando bronca, eu queria também só anunciar que o Pedro Spinetti assumiu a coordenação de residência médica e tivemos aí boas notícias recentes, né, com o recredenciamento dos programas. Quero desejar uma boa sorte para ele e uma ótima sessão para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Eduardo. Obrigada pelas palavras. Boa noite, né? A nossa sessão vai ser um pouco diferente hoje, porque geralmente são casos clínicos, né, que são discutidos, mas como esse tema contraste afeta toda a radiologia, mas muito o hospital, quando injetar, quando tratar, como prevenir reações alérgicas, né? Isso é um tema do nosso dia a dia, tá? E resolvi trazer esse tema para a discussão, para tentar uniformizar as nossas condutas, entendimento sobre reações alérgicas e sobre o contraste. Tá? Gostaria de agradecer a Maria Inês por aceitar o convite do Eduardo, né? Tenho certeza que a gente vai aprender bastante hoje, tá bom? Juan, a bola está contigo. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Juan, sou R1 do Serviço de Radiologia e eu vou apresentar hoje um tema sobre meios de contraste, né? Sei lá, algumas dúvidas que às vezes nós temos, médicos, enfim, quanto ao uso do meio de contraste nos pacientes. Espero que todos gostem desse tema e vamos lá. Pois bem, os contrastes radiológicos, por definição, são substâncias radiopacas ou radiotransparentes utilizadas no estudo radiológico de algumas estruturas anatômicas, né? Então, eles podem ser classificados pela sua capacidade de absorver radiação, pela sua composição química, pela sua capacidade de dissolução e pelas suas vias de administração. Quanto à capacidade de absorver radiação, eles podem ser positivos ou radiopacos, né?
quando presentes em um órgão, absorvem mais radiação que as estruturas vizinhas, né? Então, pode ser um contraste iodado, um baritado ou um paramagnético. Podem ser negativos ou radiotransparentes, ar e gases que permitem a passagem dos raios-x mais facilmente, né? Servindo, assim, como contraste negativo, pode ser ar ou mesmo a água. Quanto à composição química, nós temos os contrastes iodados, né, que são aqueles que contêm iodo como elemento radiopaco em sua forma, e temos os não iodados, que são os que utilizam substâncias como bário ou gadolínio em sua forma. Quanto à sua dissolução, temos contrastes hidrossolúveis, que se dissolvem em água, os lipossolúveis em lipídios, e os insolúveis, né, que não se dissolvem. No exemplo aí temos o bário. Quanto à via de administração, temos a via intravascular, que age justamente no preenchimento das vias vasculares, vai delimitar a morfologia e analisa a fisiologia das estruturas do corpo, né, procurando por perturbos anômalos e tudo mais. Temos a via oral, que quando é administrado pela boca, para estudo gastrointestinal. No exemplo aí que nós temos um esofograma, assim como nós temos também a via retal, né? Na endocavitária, quando o contraste é administrado por um orifício natural, que se comunica com o meio externo, né? No caso, a estereossalpingografia. Intracavitária, né, administrado via parede da cavidade em questão, geralmente para explorar ou pesquisar alguma fístula, né? São exames de fistulografia. Então, a importância diagnóstica dos meios de contraste é que, com a sua administração, nós podemos obter um estudo detalhado em fases do sistema em questão. A forma e o momento em que o meio de contraste preenche ou como ele é absorvido pelo órgão será essencial para o diagnóstico. E essas fases, elas podem ser divididas em uma fase pré-contraste, né, que é a fase que antecede a injeção do meio de contraste. Temos uma fase arterial, geralmente é 15 a 30 segundos após. Temos a fase portal ou venosa, né, 60 a 80 segundos. E uma fase tardia, que aí pode variar 3, 5 a 10 minutos. Então, na fase de pré-contraste, é de grande importância para a programação da fase contrastada, justamente para fazer um efeito comparativo, ou seja, observar as imagens antes do contraste e após, né? Então, é sempre bom avaliar, temos que avaliar antes de injetar, para justamente não camuflarmos nenhuma patologia. Essa fase é ideal para se observar calcificações, cálculos, placas de ateroma, infiltrações gordurosas, e a gente observa, né, justamente as vísceras, os órgãos e os vasos hipodensos nessa fase pré-contraste. Enquanto que na fase arterial, ideal para, né, quando tem história de trauma abdominal, né, para avaliar sangramentos, possíveis lacerações, fazer uma análise vascular, atrás de trombos, aneurismas. E essa fase arterial é muito importante para se observar lesões e metástases hipervasculares. Então, a gente já tem uma opacificação da aorta, tanto na tomografia quanto na ressonância, os seus ramos, uma opacificação do baço, do pâncreas, do córtex renal, e já tem uma distribuição heterogênea do parênquima hepático. Na fase portal ou venosa, a gente vai avaliar o sistema porta-hepático, né, e observar lesões e metástases hipovasculares, abscessos, cistos. Então, nessa fase, a gente já tem uma opacificação homogênea do fígado, do córtex e medula renal, e temos a fase que a gente chama de washout, né, quando já lavou todo o sistema arterial, né? O contraste da fase arterial ele já foi lavado.
E temos a fase tardia, que é ideal para quando a gente quer analisar o sistema coletor renal, né? Observar se tem algum retorno uretrovesical, temos lesões de ureter ou de bexiga, temos lesões focais que podem ter um contraste mais tardio, né? No caso, um hemangioma hepático. E nessa fase a gente vai observar o contraste presente na pelve renal e nos ureteres. Então, eu trouxe aqui 4 exemplos de exames que têm a fase pré e pós-contraste. No caso aqui, esse caso aqui foi um cisto, né? Então, o diagnóstico inicial, antes, indicava um nódulo renal indeterminado, né? E após o contraste, então, demonstrou tratar-se de um cisto de conteúdo denso, em razão da sua densidade intermediária na fase sem o meio de contraste e a ausência de realce nas fases pós-contraste intravenoso, né? Ou seja, característica de um cisto. O outro exemplo que eu trouxe aqui, no exame pré-contraste, temos um fígado com uma superfície nodular. E na fase arterial já tem esse realce, né, do nódulo, uma importante impregnação de contraste. E na fase portal, o nódulo ele lavou o contraste, ou seja, ficando com a mesma densidade do fígado, o que nos leva a pensar em um hepatocarcinoma. No caso de um TEP, né, as imagens com contraste intravenoso, aqui no quadro B e no quadro D, e a gente observa defeitos de enchimento intraluminal da artéria pulmonar e seus ramos, que nas imagens sem contrastes, né, a figura A e C, não eram visíveis. E um exame de tomografia de crânio, justamente para diferenciar se essa massa ela é extra-axial ou se ela é intra-axial, né? Na intra não vai ter a captação de contraste e na extra sim, teremos. Ou seja, nesse caso é um caso de um meningioma, quando captou esse contraste e embaixo um astrocitoma. Portanto, os meios de contraste eles são substâncias capazes de melhorar a especificidade das imagens, né, dos exames, pois eles permitem a diferenciação de estruturas e patologias vascularizadas das demais e também permitem demonstrar processos dinâmicos de funcionamento dos órgãos estudados devido à sua densidade. Então, ao solicitar um exame contrastado, o que devemos questionar? Esse paciente, né, que vai passar por esse exame, ele possui algum tipo de alergia? Se sim, que tipo de alergia? Esse paciente tem alguma doença de base? Esse paciente já foi submetido a algum exame contrastado? Né? Eu devo suspender alguma medicação regular? E em qual situação eu vou prescrever um preparo antialérgico ao paciente? Se no caso for uma gestante ou uma lactante, né? E aí, posso ou não posso usar? Como é que é? Então, começando pelos contrastes iodados, tem uma prevalência, né, de reação atualmente menor de 1%, reações graves muito mínima, menor que 0,4%, e a letalidade é de 2,1 em 1 milhão, segundo o Colégio Americano de Radiologia. Então, ou seja, é muito, muito pequena, né? E essas reações, elas podem ter 2 tipos, né? A gente pode ter reações fisiológicas, que vão depender da dose e concentração, vai estar relacionada à quimiotoxicidade do contraste, né? Podendo levar a uma hipocalcemia ou a uma sobrecarga osmolar. E nessas reações vão ser manifestações cardiovasculares e neurológicas. Enquanto que nas reações anafilactoides, independem de dose e concentração, é um tipo de reação que pode ocorrer já na primeira exposição e está relacionada à liberação de histamina e bradicinina. Então, os fatores de risco
são principalmente a reação prévia ao meio de contraste, ou seja, esse paciente ele tem 5 vezes mais chance de ter uma nova reação. O paciente que está com uma asma instável ou teve uma crise de exacerbação recente, ele tem chance de 2 a 3 vezes de ter uma nova reação. Cardiopatias é mais por conta de uma sobrecarga osmolar, né, que o meio de contraste pode dar, e pacientes ansiosos também. Mas essas duas últimas, tanto os cardiopatas quanto os ansiosos, eles vão ter reações do grupo fisiológico, né? E algo que eu botei aqui, grifei para chamar bastante atenção, que é uma dúvida recorrente na marcação de exame e tudo mais, é que alergia a frutos do mar ou camarão não contraindica o uso de meio de contraste iodado. Então, assim, a maioria das vezes é sobre isso. Então, assim, pode fazer. Muitas vezes nem é necessário fazer a pré-medicação. Então, assim, pode ficar tranquilos que é algo recorrente, mas não contraindica o uso do contraste. E com relação à reação cruzada, o paciente ele fez uma tomografia com contraste, teve reação. Ele pode fazer uma ressonância com o gadolínio? Pode, pois não há chances de reação cruzada entre classes diferentes de meio de contraste. Então, os principais fatores de risco para reações graves o uso crônico de corticoide, algo mais recente, ainda está sendo estudado, mas já tem se relatado mais casos. O paciente que possui mais de 4 alergias e o paciente que teve alguma alergia severa a qualquer substância, né? Mas é válido reforçar isso aí, que alergia severa, nesse quadro como angioedema ou uma crise anafilática. Ou seja, então, a recorrência, né, para um paciente ter, mais uma vez, é de 10% a 35%. Porém, após o preparo antialérgico, chega no máximo 10%. Então, como que a gente pode classificar os diferentes tipos de reações quanto à gravidade? Temos os tipos leve, moderada e grave. No tipo leve, da reação anafilactoide, vai ser aquele prurido, uma urticária limitada, um edema de pele, uma irritação de garganta, uma congestão, espirro, rinorreia. E na fisiológica, né, que vai estar mais relacionada a cardiovascular e neurológico, náuseas, vômitos, uma cefaleia, um aumento discreto da pressão arterial ou uma reação vasovagal limitada. A moderada, né? Então, esse paciente vai ter um prurido ou uma urticária, edema de pele difusos, né? Ele já tem um edema de face, ele já apresenta uma certa rouquidão, um sibilo ou um broncoespasmo. E na fisiológica, né? São náuseas e vômitos mais severos, tem uma urgência hipertensiva, uma dor torácica e uma reação vasovagal que requer medicação. No caso das graves, aí já tem o aparecimento de estridor, hipóxia, dispneia, hipotensão, né? Associado a um edema de laringe, um edema de face, edema de pele, sibilos e o temível choque anafilático. E nas reações fisiológicas, uma emergência agora hipertensiva, esse paciente pode apresentar uma arritmia, convulsão e pode ter uma reação vasovagal que dessa vez vai ser resistente à medicação. Portanto, o que a gente tem que fazer? Como que eu faço essa pré-medicação, né? Então, as indicações para pré-medicação por via oral, geralmente vai ser para um paciente ambulatorial que já apresentou uma reação anafilactoide ou desconhecida ao meio de contraste, né? E por via venosa,
é o paciente que tem um histórico de alergia, mas ele chega na clínica ou no hospital sem o preparo. E, às vezes, ele não tem como remarcar esse exame, então a gente faz essa medicação venosa. Mas aqui é muito válido reforçar que, em caráter de emergência, a gente vai realizar a pré-medicação apenas quando não postergar uma tomada de decisão. Então, assim, se for necessário fazer o exame de imediato com contraste e o paciente não sabe informar se tem ou não, a gente faz com o contraste e depois vê se o paciente teve ou não uma reação. Então, nos pacientes ambulatoriais, a gente vai associar a prednisona por via oral, 13, 7 e 1 hora antes desse exame, com uma fexofenadina via oral ou difenidramina 1 hora antes do exame. Ou, se preferir, metilprednisolona via oral 12 e 2 horas antes, associado a um antihistamínico. Na impossibilidade do paciente deglutir, pode-se fazer hidrocortisona IV com uma difenidramina IE. E no caso for o paciente, né, que tem que fazer o exame imediato, de emergência, urgência, a gente vai administrar imediatamente metilprednisolona venosa ou uma hidrocortisona também venosa. E aí ele pode ser seguido de administrações a cada 4 horas até o uso do contraste. Mas isso, assim, vai depender de cada caso. Caso o paciente, a clínica dele esteja estável, ele ainda possa esperar, né? Caso esse exame demore, tudo mais. Mas o principal aqui, ele faz a medicação venosa imediata, associado a uma difenidramina também venosa 1 hora antes. Pacientes que sejam alérgicos, né, a corticoide, AS ou anti-inflamatórios não esteroidais podem fazer uso de dexametasona ou betametasona. E se o paciente ele já relatou alguma vez uma reação tardia, o que seriam elas? São reações que acontecem até 1 semana. Elas geralmente são cutâneas, né? Prurido, urticária, edema. E os principais fatores de risco para o paciente desenvolver isso aí é ele ter um carcinoma de células renais, lúpus, ou ele já ser um renal crônico. Mas, assim, esse paciente ele não é indicado preparo para ele, porque o pico da medicação ela é de no máximo de 4 a 6 horas. Então, assim, ela não vai evitar que esse paciente tenha essa reação tardia. Então, ele chega e fala, tive 3 dias após o exame, um edema e tudo mais. Não, ele não precisa de preparo antialérgico. Então, a gente tem que ter atenção em algumas doenças, né, para considerar justamente o risco-benefício, que seria o hipertireoidismo, né, por conta da sobrecarga de iodo, pode desencadear uma crise tirotóxica de 4 a 6 semanas após o exame, mas não chega a ser uma contraindicação. A gente vai considerar não usar o contraste em pacientes que estejam em franca crise de hipertireoidismo, né, naquela chamada tempestade tireoidiana. E em pacientes que estejam com câncer de tireoide em tratamento com radioisótopo, eles vão ter que se afastar por 4 semanas do tratamento, né, por conta do iodo acumulado pelo contraste. Então, assim, são as únicas contraindicações, né, para não realizar, mas sempre vale lembrar, considerar o risco-benefício. Outro tipo de reação que pode ocorrer é uma nefropatia, né? Ela pode ser uma injúria renal aguda pós-contraste, né? Que é elevação da creatinina 48 horas após a administração do contraste, mas não necessariamente causada por ele. E temos a nefropatia induzida por contraste, né? Que vai ser a elevação da creatinina em 24 horas, com pico em 7 dias, e retorno à curva de base entre 7 a 10 dias.
Mas a gente tem que se atentar ao seguinte, né? Pacientes renais crônicos têm uma maior flutuação de creatinina, ou seja, sempre bom, é válido avaliar se não tem outras injúrias associadas antes de relacionar, né, esse aumento da creatinina ao uso do contraste. Beleza. Aí o paciente ele evoluiu para uma nefropatia induzida por contraste, né? O que seria? Então, é o aumento absoluto de 0,5 mg por decilitro da creatinina sérica ou elevação de 50% na creatinina sérica basal entre 48 e 72 horas após o uso do contraste. Então, os principais fatores de risco é esse paciente já ter uma disfunção renal prévia, né? Ou seja, aí a gente já considera esse paciente com uma creatinina maior que 1,5, um paciente diabético com insuficiência cardíaca, idosos ou portadores, né, de mieloma múltiplo, hipertensos, com uma hiperuricemia, desidratados e que já estejam fazendo uso de alguma droga nefrotóxica. Então, como é que vai ser o manejo, né, desses pacientes? Então, primeiro de tudo, a gente tem que avaliar a função renal, né? Os de alto risco são aqueles que têm uma taxa de filtração menor que 30, os de médio de 30 a 60 e os de baixo acima de 60. Né? Então, além disso, temos que avaliar se ele faz uso de metformina e avaliar também se ele é um paciente dialítico. Então, o manejo será através de hidratação. Né? Se esse paciente tem fator de risco e ou uma taxa de filtração menor que 60, a gente vai fazer um soro fisiológico por 24 horas, de preferência 12 horas antes do exame. Agora, sem fator e tem uma taxa de filtração maior que 60, não há necessidade de hidratação. Com relação ao uso da metformina, outra dúvida recorrente, aqui é o seguinte, não é que ela aumenta o risco de nefropatia, é que 90% da sua depuração é realizada pelos rins. E o uso do contraste induz uma redução da função renal, ou seja, diminuiria a eliminação da metformina, o que pode aumentar o risco de acidose lática. Então, o manejo em pacientes que estão fazendo uso desta medicação será suspender a medicação 48 horas antes do exame e retornar 48 horas após. Hoje, o Colégio Americano de Radiologia ele já aceita suspender apenas 48 horas após. No protocolo da Unimed, né, se segue uma corrente mais conservadora, ou seja, suspende 48 horas antes e suspende também 48 horas após o exame, né? Então, assim, mas o paciente ele chegou, o dia ele tomou e tudo mais, e aí ele não faz? Não, ele faz, desde que ele pare com a medicação por 48 horas após o exame, né? E em pacientes com algum fator de risco, a gente tem sempre que reavaliar e assegurar que não houve uma nefropatia induzida por contraste antes de reintroduzir o medicamento. Com relação aos pacientes dialíticos, não há contraindicação ao uso de contraste. O que se recomenda é uma diálise em 24 horas após o exame. O que a gente tem que ficar atento a eles é atenção ao volume de meio de contraste e a presença de alguma cardiopatia associada, né? Para justamente evitar de ter uma sobrecarga osmolar ou de volume. Com relação ao gadolínio, encerrado então a parte dos iodados, o gadolínio é um contraste utilizado nos exames de ressonância magnética. Ele tem uma eliminação predominantemente renal, possui menos reações adversas comparado aos iodados, e uma condição que é relacionada a ele, porém hoje em dia é muito raro, é a fibrose sistêmica nefrogênica.
porém, ela está relacionada apenas ao uso de gadolíneos do grupo 1 e 3, que são os gadolíneos lineares. O 1 já se é comprovado, né, que pode ocorrer, e o grupo 3 são os novos, né, então ainda não se tem muito estudo em cima disso. E as contraindicações absolutas ao uso, né, desses dois grupos são os pacientes em diálise, os renais crônicos, estágio 4 ou 5, ou pacientes que estejam em insuficiência renal aguda no momento do exame. E o que eu quero reforçar aqui é que nós utilizamos o gadolínio grupo 2 no hospital Unimed Rio, tá? É do grupo macrocíclico, ou seja, é um gadolínio seguro. Então, só para falar um pouquinho sobre a fibrose sistêmica nefrogênica, uma doença fibrogênica da pele, tecido subcutâneo e outros órgãos. Ela tem um desenvolvimento imprevisível. Ela pode ocorrer dias ou anos após o uso do contraste. Então, quanto mais exposto esse paciente for, maior é o risco dele desenvolver. Mas, assim, a incidência é muito baixa, é de 3 a 5% apenas em doentes renais crônicos. Ou seja, então, a gente vai fazer os pacientes em risco, né? São os dialíticos, os que têm uma taxa de filtração menor que 30, e os renais agudos. Então, é sempre vale fazer um screening, né? Dosar a taxa de filtração em pacientes internados, né? No mínimo uma creatinina de 48 horas, idosos, ou em um paciente ambulatorial que tem algum desses fatores de risco, né? Renal crônico, hipertenso, diabético. E mais uma vez, para reforçar, tá? É assim, na Unimed utilizamos o gadolínio do grupo 2, macrocíclico, tá? Para deixar todo mundo tranquilo quando for indicar algum exame de ressonância aos pacientes, né? E o manejo nos pacientes dialíticos, né? Então, a gente tem que utilizar, claro, o gadolínio macrocíclico, né? Que é do grupo 2, e programar uma hemodiálise imediatamente após o exame. Com relação às gestantes e lactantes, caso algum dia venha uma gestante fazer uma tomografia, a gente não sabe que é o ideal, mas em alguns casos, né, tem que realizar, só para deixar tranquilo que contraste iodado atravessa a placenta, mas não tem evidências de efeitos adversos, né? Ele é categoria B, então ele pode ser utilizado se necessário. O gadolínio atravessa também, mas não tem evidência de teratogênese. O único risco, né, vão ser com aqueles dois grupos, grupo 1 e 3, né, de fibrose sistêmica nefrogênica, e nesses casos a gente vai utilizar assim, estritamente necessário. Mas assim, quase não se usa mais. Com relação às lactantes, né, o contraste iodado ele é excretado no leite menor que 1%, a absorção do bebê é menor ainda, né? Então, assim, e não tem evidência de efeito adverso. Quanto ao gadolínio, também é excretado no leite, o que é absorvido também é muito pouco, menor do que no iodado, e não tem também evidência de efeito adverso. Porém, após o uso do contraste, caso seja um desejo da mãe, ela pode suspender esse aleitamento por 24 horas. Mas isso também é algo que está sendo debatido. O colégio americano fala que não é necessário, já na Europa, eles indicam que, né, que seja interrompido por 24 horas. Então, assim, mas nada que... Tem essas duas correntes. No Brasil, a critério mais da mãe e tudo mais. Bom, para quem não conhece ou não sabe ainda, a Unimed Rio possui 3 tipos de protocolos
aqui no hospital, né? Um relacionado a extravasamento cutâneo de meio de contraste, outro de proteção renal ao contraste iodado e um de dessensibilização ao contraste iodado. Então, assim, pode ser acessado pelo sistema do hospital, né, e que está junto com os outros protocolos do hospital. Bom, portanto, o contraste radiológico, ele é como um bom agente secreto, né? Poucos sabem como age, mas ele nos traz sempre muitas informações importantes. E com isso eu termino aqui meu tema e obrigado a todos. Estamos escutando? Estamos escutando? Sim. Sim. Doutor Armando. Armando, depois que falaram sim, você sumiu. Abre o microfone, por favor, doutor. Estão escutando? Agora sim, doutor. Agora sim. Tá. Gostaria de parabenizar o Juan pela apresentação dele, tá? Muito boa. Acho que essa noção geral é importante para todos, né? Para todos os médicos em geral, não só para o radiologista, tá? E gostaria de fazer alguns comentários antes que a Maria Inês terminasse, né? E nos ajudasse bastante com várias dúvidas que eu tenho. Mas uma coisa que é importante: alergia ao meio de contraste é uma coisa rara, tá? Não sei porquê, mas os radiologistas, os médicos em geral, têm um medo enorme de reação alérgica ao meio de contraste, e é uma coisa rara. Acontece em 0,4% dos pacientes, 0,6% dos pacientes, alergias são leves, e 0,04% dos pacientes têm alergia severa. Então, 4 a cada 10 mil pacientes podem ter alergia severa. Tá? E no gadolínio é muito mais raro ainda. Tá? Uma coisa importante, que as reações alérgicas, né, o que aumenta a reação alérgica é a história prévia de ter reação àquele contraste. Tá? As reações cruzadas, gostaria que a Maria Inês depois falasse sobre isso, o aumento do paciente teve alergia a iodo, né, vai fazer um exame com gadolínio, né, qual o risco desse paciente ter reação alérgica? Outra pergunta que eu vou fazer para a Maria Inês: o paciente tem reações alérgicas leves, né? Qual o risco dele, quando fizer gadolínio ou outro contraste, essa reação ser grave? Tá? Parece, né, que as reações são semelhantes. Então, tá? Sobre asma também. O paciente com asma leve, ele pode ter broncoespasmo, geralmente continua sendo leve. Tá? A gente só faz pré-medicação no paciente que usa, trata-se com bombinha, história de asma, que esse paciente pode ter broncoespasmo. Então, são várias pequenas dúvidas que o médico em geral tem. Tá? Outra coisa importante: o gadolínio não é nefrotóxico. Tá? Então, a gente pode fazer gadolínio em paciente com função renal debilitada. O problema que existia antigamente era o perigo da fibrose nefrogênica. Tá? Esse perigo está quase reduzido a zero, porque o gadolínio macrocíclico que nós utilizamos não tem relato na literatura de fibrose nefrogênica. Tá? Então, a preocupação com a função renal com o gadolínio é quase que desnecessária, entendeu? Porque ele não é nefrotóxico, né? E não mais produz fibrose nefrogênica. Tá? A gente usa com moderação os pacientes que têm problema renal, mas pode ser utilizado. A literatura nos autoriza a fazer contraste em pacientes com
função renal ruim, até dialíticos, tá? Pacientes dialíticos têm uma questão que é a deposição de gadolínio no núcleo da base, tá? Também o nosso gadolínio, que nós utilizamos, o macrociclo, também não tem história. Doutor Armando, seu microfone. É. Estamos escutando? Agora sim. Mas vocês escutaram o que eu falei? Não, Nada? nada. não. Final, Tudo, só faltou. Só agora do final. No núcleo da base. Tá, núcleo da base. Ah, Então, o gadolínio, o linear, pode se depositar no núcleo da base, mas não tem relato do gadolínio macrocíclico que nós utilizamos de depósito no núcleo da base. Geralmente, ele não tem efeito neurológico. Existe comprovação que ele se deposita, mas não se sabe efeito. O gadolínio é uma droga que tem 20 anos. A gente não sabe que é 30, 40 anos, se isso poderá causar problemas, né? Mas, a princípio, não causa nenhuma alteração neurológica, tá? Só tem relatos que alguns gadolínios, principalmente pacientes que têm insuficiência renal crônica, esses gadolínios podem se depositar no núcleo da base, mas não tem comprovação nenhuma e nenhum relato de efeito deletério sobre os pacientes. Mas é uma droga relativamente nova, 10, 20 anos que nós utilizamos gadolínio, tá? A gente não sabe daqui a 30, 40 anos se vai ter algum estudo mostrando isso. Agora, gostaria de pedir a palavra para agradecer a Maria Inês, né, para tentar tirar um pouco nossas dúvidas e clarear mais sobre os contrastes radiológicos. bem, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês e as palavras generosas do meu colega. Eu espero conseguir tirar todas as suas dúvidas, doutor Armando. Eu vou tentar compartilhar agora a minha tela para falar para vocês um pouco da visão do alergista. Eu acho que foi. Só não está no modo de apresentação ainda. Não? Só um minuto, então. Espera aí. Parei de compartilhar. Aqui. Agora foi? Foi, Ney. Foi. Bem, então vamos lá começar. Bem, como o Juan falou, né, falou bastante detalhadamente sobre a importância dos meios de contraste, né, na maior precisão dos exames de diagnóstico por imagem. Né, os meios de contrastes mais utilizados são os contrastes iodados e o gadolínio, como ele abordou, mais de 70 milhões de doses, né, de meio de contraste iodado e de gadolínio aplicadas no ano no mundo todo. Né? Também lembrar dos outros, da fluoresceína, muito usado na oftalmologia, dos corantes azuis em oncologia. E a gente vai falar um pouco das reações, né, que a gente pode ter esses contrastes. Então, as reações podem ser tóxicas e de hipersensibilidade, imunológica e não imunológica, e podem ser imediatas ou não imediatas, de variável gravidade. Né? Então, a gente vai falar um pouco disso. Bem, segundo a classificação das reações adversas a medicamentos, de acordo com o mecanismo de ação, existe uma classificação já antiga, de Rawlins e Thompson, que divide as reações em dois tipos. Nas reações do tipo A, que são as reações previsíveis, dependentes da dose e relacionadas ao efeito farmacológico do medicamento, são os efeitos colaterais. Relacionado aos contrastes, a gente vai ter
a nefrotoxicidade, a neurotoxicidade, reações vagais, gosto metálico, náuseas, enfim, esses efeitos adversos que são manejados, às vezes, com diminuição da velocidade, enfim, sem muita repercussão. E as reações do tipo B, que são as reações de hipersensibilidade. Essas reações, elas vão se assemelhar às reações alérgicas. E elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser alérgicas, onde a gente tem a teoria do apteno e proapteno, onde o antígeno se liga, o apteno se liga a uma proteína, se torna imunogênico, é processado dentro de uma célula apresentadora de antígeno e é apresentado na sinapse imunológica no contexto de uma molécula do MHC de classe 1 ou 2. Esse tipo de mecanismo, ele pode desencadear uma ativação linfocítica, gerando reações de hipersensibilidade de todos os tipos de gel e combis, do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. O segundo tipo, que foi mais recentemente descrito, é o fenômeno PI, de interação farmacológica, onde você tem inicialmente uma apresentação do tipo A, assim, apresentação ao receptor, obedecendo à previsibilidade, à dependência da dose, mas como essa ligação ela vai ocorrer em receptores imunes, no HLA ou no TCR, a droga não processada, ou o seu metabólito, ele vai se ligar diretamente a esses receptores imunes. E aí ocorre uma ativação não clássica desse linfócito. E aí, nesse caso, a reação vai ser exclusiva do tipo 4, do tipo celular não imediata. E nós temos, por fim, uma última reação, que é chamada de pseudoalérgica, onde você tem a ligação direta da droga, ou da apteno, a receptores em células inflamatórias efetoras ou enzimas, no mecanismo onde não participa a imunidade adaptativa, e por isso é chamado de pseudoalergia. Bem, aqui tem um exemplo da reação pseudoalérgica, focando especificamente nos contrastes, onde a gente pode ter um efeito direto da osmolaridade na parede do mastócito e até uma ativação inespecífica do complemento, que vai gerar desgranulação, a liberação de histamina e o quadro clínico de uma reação imediata. Bem, aqui para mostrar, de acordo com cada medicamento, eles podem ter predileção por um determinado tipo de mecanismo de ação. E a gente vê que nos radiocontrastes a gente tem os 3 tipos. Tem o apteno, tem o mecanismo PI e tem o mecanismo pseudoalérgico, que era muito mais comum antigamente com aqueles contrastes iônicos, que agora não são muito mais utilizados. Bem, voltando para os mecanismos de hipersensibilidade imunológica, a gente vai passear aqui para revisitar um pouco esses mecanismos. Então, a gente tem o mecanismo do tipo 1, que é o mecanismo já mediado, onde a gente vai ter o receptor de alta afinidade na parede do mastócito, aí já é ligado ali, o paciente já tem que estar sensibilizado. Mecanismo tipo 2 e 3 envolve também os anticorpos, e aí a gente vai ter as citopenias e as vasculites, que são raras nos casos de contraste, embora sejam descritos alguns casos na literatura. E o mecanismo do tipo 4, que envolve a célula T, e dependendo do subtipo de linfócito, a gente vai ter uma inflamação de um determinado tipo, neutrofílica ou eosinofílica, e a partir daí a gente vai ter fenótipos de reação tardia, desde exantemas até reações muito graves, como Stevens-Johnson e NET. Classificando as reações de acordo com o tempo, com a cronologia, a gente vai ter as reações imediatas que ocorrem de 1 a 6 horas após a exposição ao medicamento, ao contraste, e aquelas tardias que vão ocorrer mais de 1 hora depois da exposição, em geral acontecem com 3 dias e podem ocorrer até 3 a 7 dias depois da exposição. Bem, nós falamos muito de alterações cutâneas, então eu trouxe aqui esses critérios clínicos, só para a gente lembrar que a gente tem alguns modelos para diagnóstico de anafilaxia. Então, no primeiro, que é o mais comum, a gente vai ter o envolvimento cutâneo mucoso e pelo menos um dos seguintes órgãos envolvidos, ou comprometimento respiratório ou cardiocirculatório. Mas nos outros modelos, a gente pode não ter acometimento cutâneo. Então, a gente pode ter uma anafilaxia, por exemplo, com 2 dos seguintes achados, ou sintomas cutâneo-mucosos, cardiovasculares, respiratórios ou gastrointestinais,
em variáveis composições, né, e a pele pode não estar acometida. E no terceiro, né, a hipotensão, que vai ocorrer no caso de um paciente que já tem reconhecidamente um tipo de alergia, onde só a exposição gera hipotensão, e aí nesse paciente isso já é um critério diagnóstico clínico para anafilaxia. Bem, aqui a gente vê, né, um quadro, né, de angedema, urticária, acometimento gastrointestinal, e aqui embaixo até respiratório, né, com um paciente muito grave fazendo um quadro de edema de glótis. É importante nessa hora a gente lembrar do diagnóstico laboratorial, né? É importante lembrar de pedir uma triptase, né? De 1 a 4 horas é o horário ideal para a gente pedir, né? E depois de 24 horas é importante também ter uma triptase basal, né? A triptase, ela, se tiver negativa, ela não afasta a anafilaxia, né? Se tiver positiva, ela não vai definir se a reação é alérgica ou pseudoalérgica, mas ela dá o diagnóstico de anafilaxia. Então, é importante a gente lembrar disso. Com relação à classificação da gravidade da reação, esses autores, o Ringer e Messmer, eles classificam as reações de grau 1 ao grau 4. Então, no grau 1, a gente tem basicamente alterações limitadas à pele e ao tecido subcutâneo, né? Urticária e angedema. No grau 2, a gente vai ter alterações cutâneas ou não, né? E presença de outros sintomas alérgicos que não são de uma gravidade maior, né? No 3, a gente tem alteração de pele ou subcutâneo não obrigatória, né? E presença desses outros sinais, mas que já ameaçam a vida, né? Já são quadros mais graves. E no 4, a gente pode ter a parada cardiorrespiratória, que é um quadro muito grave mesmo. Bem, nas reações não imediatas, que muitas vezes são subdiagnosticadas, porque vão ser, assim, às vezes o paciente nem relaciona que aquilo foi decorrente do uso do contraste, a gente pode ter uma variedade, é muito heterogêneo o quadro clínico, né? O mais comum é ele ter uma maculopapular sem muita gravidade, mas a gente pode ter quadros de vasculite, quadros de farmacodemias graves, como Stevens-Johnson, como DRESS, né? Como pega, né, o eritema pigmentar fixo bolhoso generalizado, enfim, pode ter uma variedade de reações. Então, quem a gente vai investigar, quando vai investigar e como abordar, né? Então, vamos começar por que investigar. De acordo com a estratificação de risco para a reação, várias características foram levantadas e associadas ao nível de risco. Então, a gente tem aqui, no grupo 0, o sexo feminino, histórias de atopia, infecção viral, doença psiquiátrica, uso de beta-bloqueador e inibidor da ECA, alergia alimentar, alergia à droga. Esses todos eles foram relacionados a um risco, nível de risco muito baixo e até irrelevante. Outros, como asma não controlada, urticária angedema em atividade, mastocitose, anafilaxia idiopática, eles trazem um risco leve. Mas o que realmente traz um risco alto e que indica uma variação alérgica é a história anterior de já ter tido uma reação a contraste. Esse é o principal fator de risco, tanto para a reação imediata quanto para a tardia. Né? E o risco ele vai ser de 21% a 60% se os pacientes receberem o mesmo contraste ou um contraste similar. Sendo que quando ocorre a troca do iônico para o não iônico, essa redução de risco pode ser da ordem de 10. Uma coisa importante também que o Juan já falou e que é importante, que é um mito a ser derrubado, é a questão do camarão. A alergia a camarão não é fator de risco para alergia a contraste iodado. O alérgeno principal do camarão é a tropomiosina e não o iodo, e o alérgeno principal do contraste é a sua molécula e não é o iodo. Né? Então, isso é importante porque durante muito tempo foi um mito, né, que se carregou aí nos diversos serviços. Bem, então, no momento que a gente classificou, né, a reação do ponto de vista cronológico, viu se ela é imediata, se ela é tardia, o tipo de reação que é, a gente vai poder montar um plano de investigação. Né? Então, se a reação foi imediata, a gente pode fazer testes cutâneos em vivo, a puntura e o teste intradérmico de leitura em 20 minutos, né? E se ele for uma reação tardia, a gente pode contar com testes de contato e com intradérmico de leitura tardia.
Os testes in vitro, eles são interessantes, mas eles não são disponíveis, né, na prática clínica, eles são mais utilizados em nível de pesquisa. Mas é importante a gente lembrar que existe um tempo ideal, né, para a gente fazer esse teste, para ele ter uma sensibilidade boa. Então, o tempo ideal para realizar esses testes é entre 2 a 6 meses após o evento. Nos casos de DRESS, a gente deve esperar pelo menos 6 meses, mas não ultrapassar muito esse tempo, porque a sensibilidade pode cair, né? Ela é em torno de, ela é variável de 4,6% a 73%, né? Bastante variável, mas assim, a média de 50%, né? Se ela for feita nesse período, mas ela pode cair muito se a gente faz o teste antes de 2 meses ou depois de 6, né? Lembrando que ele tem uma sensibilidade que não é tão boa, mas a especificidade é alta, é maior do que 90%, e o valor preditivo negativo também, de 93%. É importante sempre usar o contraste culpado, né? Suposto culpado, e porque isso aumenta as chances de positividade. E testar mais de um, porque parte dos pacientes tem alergia a mais de um contraste e tem as reações cruzadas. Então, aqui uma média de 18,2 para 2 contrastes e 27,3 a 3 ou mais contrastes. E lembrar que o teste de provocação com contraste é o padrão ouro para diagnóstico. Então, aqui a gente tem os tipos de contraste iodado, a estrutura básica dele é o anel benzeno triiodado, eles podem estar dispostos em monômeros ou dímeros, e podem ser iônicos ou não iônicos, né? Então, esses aqui, que são os iônicos, eles foram os primeiros contrastes que entraram no mercado, e eles eram responsáveis por aquelas reações pseudoalérgicas, que eram muito mais comuns. Com a entrada dos monômeros, dos contrastes não iônicos, né, tanto os monômeros quanto os dímeros, essa frequência de reações diminuiu muito, né, as reações pseudoalérgicas. No entanto, aqui a gente pode ter reações alérgicas verdadeiras. Bem, as reações cruzadas, elas acontecem com as reações imediatas e também com as reações tardias, mas elas parecem ser mais comuns nas reações não imediatas. Né? E ela é descrita por muitos autores, ocorre em cerca de 50% dos testes. Né? E a cadeia carbamoil, né, que é uma cadeia lateral ligada ao anel benzeno triiodado, é o principal responsável por essa reação cruzada entre esses grupos. Tanto que, para a reação tardia, eles dividiram esses contrastes em 3 grupos diferentes, no grupo A, no grupo B e no grupo C. Essa cadeia carbamoil parece estar mais presente no grupo A. E o grupo B, que é o iobitridol, parece ser o que causa menos reação cruzada entre todos eles. Com relação às reações imediatas, esse trabalho mostra que o iodixanol, que é um isosmolar, ele foi bem tolerado por 95% dos pacientes com reação imediata a contrastes variados, né? E mostra que ele é bem tolerado mesmo entre os membros do grupo ao que pertence. Mas o importante é entender que essas reações cruzadas, elas são imprevisíveis, e muitas vezes elas só são realmente confirmadas através dos testes. Não existe uma forma da gente poder prever totalmente a possibilidade de reação cruzada. Então, quando a gente vai manejar as reações imediatas a contraste iodado, a gente tem que ter 2 coisas na cabeça. Primeiro, estratificar a gravidade da clínica que o paciente teve, e depois a urgência do procedimento. Então, se o paciente teve uma urticária e angedema isolados, né, aquela reação do tipo do grau 1, de Ringler-Messinger, né, que não foi muito intensa, ou até o grau 2, que não gerou nenhum risco à vida, e o paciente tem urgência, né, de fazer o procedimento, se você conhece o contraste, você omite. Né? Se não, você faz uma alternativa, mas faz a pré-medicação. Na urgência também de reações muito graves, né, com hipotensão, taquicardia, broncoespasmo, perda de consciência, o melhor é você não usar o contraste, fazer a tomografia sem o contraste, ou partir para a opção da ressonância magnética. Mas se for indispensável que seja feito contraste, se você conhece qual foi, você omite, se não, você vai fazer um alternativo, mas com pré-medicação e com anestesista na sala. Agora, se o paciente não tem urgência, o melhor é que a gente faça o teste, né? E aí a gente pode fazer nas reações imediatas a puntura intradérmica, com leitura imediata, ou o BAT, que é o teste de ativação basofílica. Se ele for positivo,
ok, a gente configurou que existe uma reação alérgica de hipersensibilidade alérgica imediata. E aí, nesse caso, se você quiser partir para frente para poder identificar uma alternativa, você pode fazer outros testes com outros contrastes, e naqueles que forem negativos, você pode ter a opção de fazer um teste de provocação, né, para poder avaliar se esse é uma alternativa que o paciente vai poder ter para o resto da vida. Agora, se o teste foi negativo, né, você pode ter uma hipersensibilidade não alérgica, alergia improvável. Ela não afasta totalmente pelo teste, porque a gente lembra que ele tem o valor preditivo negativo de 93%. Né? Então, para você ter certeza que não, você pode fazer o teste de provocação com contraste iodado, né, nesse paciente, e se ele for negativo, aí sim você exclui. Nas reações não imediatas, nas reações graves, como Dress, Steven Johnson e PEGA, a gente vai omitir, existe uma contraindicação, né, para a gente fazer qualquer teste de provocação. Mas nos casos de Dress ou de casos mais... Você tem a opção de fazer o teste de contato, que é um teste que traz pouco risco para desencadear a reação. Nos casos leves, onde você tem o eritema maculopapular, urticária angedema, e tem urgência do procedimento, aí você vai omitir, se for conhecido, ou então vai usar uma alternativa, você não faz a pré-medicação. Agora, se você não tem urgência do procedimento, aí você vai, nesses casos mais leves, tentar identificar. Aí pode fazer um intradérmico, com leitura tardia, o teste de contato, né, o LTT mais em nível de pesquisa. Mas se ele for positivo, ele caracteriza a reação alérgica não imediata, né, e se ele for negativo, ele torna a hipersensibilidade alérgica improvável. Nos dois casos, você pode tentar fazer o teste de provocação, né, com meio de contraste que tiver o teste negativo, que aí você testou alternativas, né, e aí, se ele for negativo, você vai afastar a hipersensibilidade alérgica. O teste de provocação é uma coisa que tem sido falada, ela não é feita em qualquer lugar, né? Tem centros especializados para fazer, e eles são indicados após testes cutâneos negativos para excluir ou identificar alternativas. Agora, você sempre tem que avaliar o risco-benefício, né? As contraindicações são doentes renais, hipertiroideus, em uso de iodo radioativo, medicação nefrotóxica, exame de imagem há menos de um ano, gravidez e amamentação. A pré-medicação ainda é muito controversa, né? Eu vi aí que o Juan falou bastante na escola americana, né? Mas, assim, existe um olhar muito diferente da escola americana para os guidelines europeus, né? A escola americana, ela, de um modo geral, ela preconiza o uso de pré-medicação para toda reação a contraste, seja leve, seja mais grave. Já os guidelines europeus, eles sugerem os testes para você excluir as reações IgE, né, e identificar alternativas, né? As reações leves, né, imediatas, elas têm menos de 1%, né, de chances de recorrências graves, né? Elas podem ocorrer, mas, em geral, elas são recorrências mais leves, né? A clínica mais leve. O paciente pode ter, se usar o mesmo contraste, até 30%, o outro, se usar outro contraste, em torno de 12%, e até se usar uma pré-medicação só com anti-H1, né, ele vai ter ainda uma incidência menor. As reações graves e já imediatas, a pré-medicação não é suficiente, né? Ela não segura um quadro de reação já imediata. Né? Então, o foco vai ficar nas reações moderadas graves que se beneficiam da pré-medicação e do uso de alternativa. A SBAI, que é a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, ela recomenda a pré-medicação nos casos de reação anterior moderada a graves, né? E não há evidências de eficácia de pré-medicação nas reações tardias. Então, o que a gente fica? Uma reação imediata anterior com teste de urgência, exame de urgência, né? Ou sem possibilidade de investigação, você vai usar pré-medicação. Não deve ser indicada para reação de hipersensibilidade grave, IgE, ou de hipersensibilidade tardia. E a opção para reações imediatas, leve a moderadas, é a troca pelo contraste não iônico sem pré-medicação. Com relação ao gadolínio, né, a gente viu que eles causam muito menos reações ainda do que os contrastes iodados, né, aqui na ordem de 0,004 a 0,7, a anafilaxia grave menor ainda. Os fatores de risco são parecidos, né, com os fatores de risco
dos pacientes com reação a contraste iodado, especialmente uma reação anterior. As reações imediatas são a regra, né? E as reações tóxicas também. As reações não imediatas são muito raras, né? Agora tem as reações não alérgicas, mais tardias, como a fibrose sistêmica nefrogênica, como o Juan falou tão bem, e uma doença de deposição do gadolínio que pode acontecer em pacientes que parece que com função renal normal, né? Parece que é uma entidade mais nova que foi descrita. Não há reação cruzada entre os dois, entre o radiocontraste iodado e o gadolínio, como ele também já falou, e as reações cruzadas acontecem mais entre os membros do grupo macrocíclico, né? Mais do que nos lineares, mas são imprevisíveis. E essas reações de fibrose e tal, elas são mais comuns nos lineares. Então, aqui tem um exemplo dos lineares e dos macrocíticos, eles também podem ser iônicos ou não iônicos, né? E parece que alguns têm uma chance maior de causar reação alérgica, aqui chamando a atenção para esse gadobenato. A fluoresceína, ela é utilizada para avaliar o fluxo sanguíneo nos tecidos do olho, reações graves também são raras, e a mortalidade mais ainda. O mecanismo é incerto, pode acontecer por reação já imediata, por complemento ou por liberação inespecífica de histamina, e a pré-medicação nesses casos é questionável. A alternativa com a angiografia com verde e indocianina e a angiografia por tomografia de coerência óptica ou de sensibilização são possibilidades. E a reação de hipersensibilidade imediata por azul patente ou azul fluorano, a gente pode ter como opção o azul de metileno, verde de indocianina ou tecnésio. Como comentários finais, eu separei algumas coisas que eu achei que seriam mais importantes, né? A reação prévia é o principal fator de risco para a nova reação, isso fica fechado. O teste cutâneo, ele é indicado em todo paciente com história anterior, né, pela possibilidade de você identificar uma reação já imediata, que é uma reação que tem uma chance de ser mais grave. A sensibilidade dos testes vai diminuir depois de 6 meses do evento, então, se tiver que ser investigado, o ideal é que a gente assim, observe aquela janela para que a gente possa aproveitar o melhor da sensibilidade e da especificidade dos testes. O teste de provocação é o padrão ouro, mas deve ser sempre avaliado o risco-benefício para ele ser utilizado. A pré-medicação é indicada em reações moderadas graves, eu acho que isso acaba ficando como um consenso. E as reações cruzadas em reações imediatas e não imediatas, elas podem acontecer mais comumente nas não imediatas. Não existe reação cruzada entre o contraste iodado e o gadolínio. Bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada pela atenção. Armando, você está com o microfone fechado, Armando. Abriu? Estou escutando? Agora sim. Sim. Abriu. Marinês, brilhante apresentação, muito boa, né? Para ver a complexidade que é a reação alérgica, né? No nosso dia a dia, né? No modelo, queria fazer algumas perguntas, né? Os casos índex, o paciente teve reação alérgica, né? Quando for fazer um novo procedimento, qual a estatística? Ele repete a gravidade ou pode ter gravidade maior na próxima reação? Depende. Ali a gente viu os pacientes que têm reação de leve a moderada, eles têm uma chance de recorrência usando o mesmo contraste que pode chegar a 30%, né? E à medida que você vai trocando o contraste, vai diminuindo, 17,5%, alguns serviços usam o antihistamínico isolado como uma forma de prevenir, de melhorar, e aí diminui um pouco mais o percentual, mas a regra ali é que, assim, em geral, nas reações leves e moderadas, né, mais para leves, a chance de gravidade de uma próxima reação é menor do que 1%. Por isso que, assim, esse grupo, ele é foco para usar a pré-medicação só se ele estiver na urgência ou se não tiver possibilidade de investigação. Né? Agora, as reações de maior gravidade, aí a gente pode, até aí tem mesmo que investigar a possibilidade de uma reação IgE, né? Porque a pré-medicação não segura uma reação IgE imediata.
né? Ela acaba, assim, dá uma falsa sensação de segurança, né? Então, o ideal é que a gente identifique mesmo, né? Os contrastes, a pré-medicação anteriormente ela tinha uma resposta muito boa naquelas reações pseudoalérgicas, e você acabava tendo um controle bom, né? Mas numa reação já imediata, isso pode ser ruim. Porque já li artigo e que os pacientes que me preocupam mais são os pacientes que têm um tipo de reação tipo angioedema. Os angioedemas, que geralmente têm alterações de complemento, na linha do complemento, e esses pacientes geralmente me preocupam mais de fazer reação mais grave, como edema de glotes, anafilaxia. Qual a tua opinião como alergista nessa área? Fala a reação isolada de angioedema ou de angioedema urticária? Angioedema urticária, paciente que fez uma medicação, fez edema de lábio importante, fez edema de glote, ficou rouco. Sim, uma reação anterior por outro remédio que você está por falando. outro remédio. Sim, esses pacientes não são pacientes de risco para o contraste iodado, não. Não, você acha que não tem reação cruzada? Não, a reação cruzada com contraste iodado, não. Entra naquele grupo, né? Aquela estratificação de risco que eles fazem, né? Onde você tem o risco grau zero como risco irrelevante, ele entra nesse grupo. Tá? E assim, até os pacientes com mastocitose, né? Que são pacientes que classicamente mais chance. À vontade. Não existe uma evidência forte de que eles sejam mais propensos a fazer reação também, não. Eles entram no risco leve dentro daquele grupo. Porque o que eu vejo no dia a dia, os pacientes não fazem teste cutâneo. Né? Pois mas isso é uma discussão, porque no dia a dia, o alergista pode pedir, mas normalmente no dia a dia isso não acontece. Mas assim, eu acho que a ideia é a gente disseminar essa ideia, né? De que eles sejam, dentro dessa janela aí, especialmente desses primeiros 6 meses, se eles puderem ser investigados, né? E definirem uma reação alérgica verdadeira, né? Com teste cutâneo positivo e buscar alternativa, porque se passa esse período, não tem jeito, aí você pode não ter como identificar uma alternativa para ele. Se ele é investigado nesse período e você segue o esquema de investigação todo, você pode deixar uma opção para o paciente para o resto da vida, né? Ele pode ter ali uma opção de usar um determinado contraste diferente daquele que causou a reação. Mas as reações imediatas, os testes vão ficando menos, vai se perdendo ao longo do tempo, né? Mas realmente não eu concordo com você, não é? Inclusive até o teste de provocação é uma coisa que é muito pouco feita mesmo, né? Isso a gente vê na literatura. Eu levantei vários artigos, até essa avaliação é do último do EACI, né? Que fez um position paper agora em 2021 e sugere a realização de testes de provocação estratificados, né, pelo teste cutâneo, nesse período determinado, como uma forma de você indicar, né, outros contrastes seguros para os pacientes. Mas, realmente, na prática, eu concordo, é pouco feito, né? Me explica triptase, dosagem de triptase, uma coisa que eu aprendi hoje. Você falou aqui dosagem de triptase. Sim, a triptase, ela está, no momento que você tem o quadro anafilático, né, ela é liberada do mastócito, né? Então, não importa se você tem uma reação pseudoalérgica ou uma reação alérgica verdadeira, ela vai ser liberada do mastócito e você vai identificar ali um quadro de anafilaxia, né? Agora, é importante fazer para que você tenha um diagnóstico laboratorial daquilo, né? E fazer a triptase basal, porque muitas vezes esses pacientes podem ser pacientes com mastocitose indolente, né? Para poder rastrear. Né? Agora, é importante fazer, mas tem que ter essa janela também, tem que colher entre 1 e 4 horas, né? E fazer aquela regrinha, aquela continha ali para ver se ela foi, se está dentro do critério para considerar anafilaxia.
Tá bom? Gostaria de saber se o Eduardo está com a mão levantada. Quer falar, Eduardo? Eu levantei a mão um tempão. Olha só, não, quando eu te chamei, Armando, é o seguinte. Primeiro, poxa, por que vocês têm contra a câmera aí do celular? Porque a gente fica falando, né, igual reunião espírita. Era bom a gente se ver. Olha só, eu acho que tem muita gente que, obviamente, a maioria não é especialista, sou eu e Inês aqui, e eu acho que vale a pena esclarecer aqui alguns pontos. Por exemplo, o Juan falou muito em reação anafilactoide, tá? Que são as mais comuns. Só que, enquanto a Inês só falou de anafilaxia. Por quê? Porque, na verdade, a nomenclatura dessas reações de hipersensibilidade já mudou há algum tempo. Mas na medicina, muitas coisas demoram muito a mudarem em geral, né? E a informação chegar e o costume mudar para tudo. A gente não usa mais o termo anafilactoide há muito tempo. O que existe é a anafilaxia alérgica ou anafilaxia não alérgica, que é a antiga reação anafilactoide. Por isso vocês não viram a Inês falar em anafilactoide, tá? Então, a anafilaxia, que é uma reação de hipersensibilidade, a mais grave de todas, do tipo imediato. Ela pode ser alérgica, mediada por IgE, ou não alérgica por ativação direta do mastócito, independente do mecanismo imunológico específico. Tá? E essas anafilaxias não alérgicas geralmente são as mais comuns. O teste cutâneo, que a Maris comentou, ele vai ser útil para identificar as reações alérgicas verdadeiras, mediadas por IgE. Tá? E aí, como ela comentou, aquela pré-medicação, em geral, não vai ter eficácia na reação alérgica verdadeira. Na verdade, ela pode até ser pior, porque ela pode mascarar os sintomas iniciais e o indivíduo chegar a uma anafilaxia grave, uma reação grau 3 ou 4, sem ter dado nenhum aviso, né, com lesões cutâneas ou outros sintomas. E uma coisa que o Armando até perguntou anteriormente, acho que ainda não foi, eu mesmo fiquei na dúvida. O asmático precisa fazer pré-medicação? Essa é uma pergunta, né? Dentro daquela estratificação de risco, né, ele entra como risco irrelevante ou leve, né? Se ele é um asmático não controlado, ele entra com risco leve. E aí eu acho que aí depende da urgência do procedimento, né? Se você controla o quadro clínico dele, ou se ele não tem tempo de ser controlado, aí talvez valesse alguma medida aí para... Qual a rotina do nosso serviço, né? O que a gente faz? O asmático, que tem leve, tem episódios de asma, mas não usa rotineiramente bombinha, beta-dilatador, né? Broncodilatador, né? A gente não faz pré-medicação. Mas o asmático mais grave, que usa a bombinha, né? A gente faz pré-medicação. Então, essa é a rotina do serviço. Tá? Não sei se eu vou perguntar se o Eduardo concorda ou não, a Maria Inês concorda ou não. Eu estou falando dados a pré-medicação para alergista, né? Isso é complexo. Pelos dados que a Inês trouxe, né? Então não precisaria, até porque hoje, na classificação de gravidade da asma, todos os pacientes usam alguma medicação inalatória. São muito poucos os que não usam ou usam raramente. Seria aquela asma bem leve, intermitente. E o considerado asmático grave é o que usa o máximo de medicamentos, usa 2 ou 3 drogas diferentes para controlar, ou que mesmo assim não obtém o controle. Então, e pela classificação de risco que o Inês mostrou, ser asmático só não implica num risco relevante, a menos que ele tenha uma história prévia de reação. Aí o risco é pela história prévia de reação ao contraste, e não por ser asmático. Certo, Inês? Certo, isso mesmo. Agora, se você está com um paciente que precisa fazer um exame contrastado de urgência
um acidente, um trauma, por exemplo, e você não tem história nenhuma dele. Tem um asmático que está nitidamente sintomático, em crise, aí você tem que tratar a crise, e isso inclui até fazer um corticoide antes também. Outro ponto que é importante para o serviço, né? O médico assistente com os radiologistas, né? Sentar e ter a anamnese mais bem feita, porque é muito frequente confundirem reação alérgica com outro fato, reações fisiológicas. O paciente teve náusea, vômitos, taquicardia, cefaleia, sensação de gosto metálico na boca e achar que aquilo é alergia. E aquilo não muda, e a dessensibilização também não muda isso. Então, é importante para os radiologistas, para a gente, ter o trabalho de apurar mais o tipo de alergia, se é realmente alergia, e outro ponto também, a gravidade da alergia. Né? Se teve reação alérgica leve, moderada ou grave, porque isso muda a nossa conduta. Tá? Então, isso é É importante. interessante, Armando, assim, as reações de hipersensibilidade, né, elas são parecidas com reações alérgicas, né? A gente chama de reação de hipersensibilidade tudo que você não conseguiu definir que é alérgico. Você só pode dizer que o paciente teve uma alergia quando você consegue definir um mecanismo, né, ou imediato ou não imediato para aquilo, quer dizer, isso é feito através dos testes. Então, com relação daquela pergunta que você fez anteriormente, né, se o paciente tem uma chance de fazer um outro quadro de maior gravidade, se ele for um paciente com reação imunológica, eu acho que tem, né? Tem uma chance maior de repetir uma reação e até uma reação mais forte. Se ele for um pseudoalérgico, provavelmente não. E aí reforça de novo a importância da gente fazer os testes, né? Para a gente poder conhecer quem é o paciente de maior risco também, né? De reações mais graves posteriores. Perfeito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Porque esse tema é bem complexo e longo. Como é que... boa noite, eu sou Ciro, trabalho aí no Hospital da Unimed, sou radiologista também junto com o Armando. Como é que a gente consegue fazer esses testes? Isso é fácil, o acesso? A gente indica ao paciente que a gente teve, que a gente fez exame e apresentou alguma reação, uma urticária, ou um angioedema, ou, às vezes, uma reação idiosincrásica que a gente não consiga caracterizar, e aí a gente indica para fazer o teste. Onde é que a gente tem acesso a isso? Como a gente consegue orientar o paciente nisso? Ciro, é um encaminhamento para o alergista, né? O alergista imunologista é o profissional que faz esse tipo de investigação. E até isso, na verdade, vem sendo como uma subespecialidade, né? Dentro do grupo dos alergistas, existe um grupo, né, de interesse em reações a medicamentos que aborda esses pacientes. A gente tem na SBAI, né, uma referência de grupos em diferentes lugares que trabalham com esse tipo de teste. De forma bem o interessante seria, se a gente teve algum tipo de reação, seja lá qual for, indicar que o paciente procure um alergista para caracterizar esse tipo de reação e talvez, às vezes tem pessoas que têm que fazer exames seriados, ou tem um aneurisma, tem um controle de doença oncológica e apresenta uma reação. Então, o ideal é que, assim que tiver isso, indica para um alergista que trata disso, né? Isso aí, para abordar dentro dessa janela, logo, pelo menos nos primeiros 6 meses, que é o período que você tem a maior chance de identificação desses testes, né? Da positividade, da sensibilidade melhor. Perfeito, porque a gente tinha a ideia, né? Eu já estou rodado também, e a gente não tinha teste, né? Na verdade, não existia teste para saber se o cara é alérgico a iodo ou não é. Olha, você tocou num ponto muito importante, porque, assim, anteriormente, acho que em 1950, os testes, os contrastes iônicos, né, eram os mais comuns. Né? E aí, esse grupo dos iônicos, eles causavam muitas reações pseudoalérgicas. Essas reações pseudoalérgicas, elas invariavelmente têm um teste negativo.
Com a introdução, depois, acho que de 1970, desses novos contrastes não iônicos, né, que aí você começou a ter, embora tenha tido uma diminuição grande do montante das reações alérgicas a contraste, você começou a ter reações imunológicas mesmo, verdadeiras, né? E aí, nesse grupo, vale a pena a gente fazer teste. Naquele grupo antigo, por isso que você falou, anteriormente não se falava, né? Era até uma coisa que ficava, o teste não dá nada, é irritativo e tal, mas isso foi uma coisa que aconteceu antes da entrada desses contrastes novos. Ótimo, muito obrigado, bom saber. Ciro, você falou uma coisa importante, assim, do ponto de vista prático, realmente o ideal. Se foi uma reação claramente mastocitária, quer dizer, corticária, ou angedema, ou broncoespasmo, já fica mais fácil, né, encaminhar para investigar. Mas pelo outro lado, se a reação claramente não é alérgica, né, é a sensação de calor só, sem nenhuma outra manifestação, é náusea, gosto metálico, isso não é realmente hipersensibilidade. Mas, na dúvida, encaminhar para o alergista. Nem todo alergista vai ter no consultório uma estrutura adequada para fazer esses testes. Mas os alergistas conhecem quem trabalha mais com isso. Por exemplo, a Inês. Tá? Ou no serviço público, alguns locais têm equipes que lidam com isso. A gente lá na UERJ tem equipe no Fundão. Não me lembro agora se os servidores ainda têm. Mas é importante realmente encaminhar para que se avalie realmente, essa história realmente pode ser uma hipersensibilidade, merece investigar mais do ponto de vista alérgico, ou não. Isso aí não é alergia e não precisa fazer teste. E a Inês comentou algo muito importante realmente, com o uso mais disseminado dos contrastes não hiperosmolares, você tem a possibilidade de ter alergia verdadeira mesmo. Tanto que os contrastes mais antigos, eles não causavam reações alérgicas verdadeiras, causavam reações por degranulação, por ativação direta dos mastócitos, independente do mecanismo imunológico. E aí o teste não é útil nesses casos. Eu posso adiantar que na Unimed nós usamos Dotarem com o gadolínio, né, que é um contraste macrocíclico, e também o contraste que nós utilizamos é não iônico e isosmolar. Então, a gente tem tido um grau muito pequeno de reações alérgicas. Né? Pouco comum. A nossa incidência é muito pequena mesmo. Né? E por isso eu quero tirar o medo do grupo dos médicos contra um dos motivos dessa reunião é tirar o medo do uso do contraste, porque a incidência é muito, muito pequena. Tá? A gente tem que ter toda a precaução necessária, né? Não pode deixar de precaver, de fazer tudo que for necessário, mas saber que a incidência é muito pequena. E muitas vezes a pré-medicação acaba expondo o paciente a outros riscos, né? Pré-medicação indiscriminada, assim, né? Sim, o corticoide tem risco. O paciente é diabético, faz hiperglicemia. O corticoide não é uma droga isenta de riscos, né? A gente, na pré-medicação, usa corticoide. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que agora o Simbolide ainda está presente. Estou sim, Armando. Estou aqui. Simbolide, quer falar alguma coisa, terminar, passar a palavra para alguém? Não, só agradecer aí pela aula, né? Brilhante aí. A presença da Marinês também aí, brilhantou, agigantou ainda mais aí a nossa sessão hoje. Agradecer também aí ao Juan, tá? Os comentários do Eduardo também. Enfim, é um assunto que se a gente for puxando daqui, puxando dali, é quase que inesgotável, tenho certeza, né? Queria aproveitar. Doutora Denise, quer falar alguma coisa, doutora Denise? Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Foi bem? muito boa a aula aqui. Obrigada. A gente está sempre aprendendo, né? Isso é fundamental, trazer essas informações que, às vezes, até com o tempo, a gente que já está com
com mais tempo aí de estrada vai até esquecendo, né? Então, foi ótimo, parabéns. A apresentação do Juan foi excelente, muito bom mesmo. E eu deixo aí, Simbolite, para você finalizar, e se mais alguém tiver alguma dúvida aí. Tá bom. Bom, então, pessoal, vamos finalizar. Obrigado pela presença de todos mais uma vez. Uma boa noite. E até a nossa próxima sessão. Seja bem-vinda sempre que quiser, Marinês. Obrigada. Tá bom? Marinês, obrigado por tudo aí. Tá. Obrigada. Um abraço, gente. Boa noite, noite a hein? todos. Boa Muito obrigado, hein? Boa noite. Foi ótimo. Tchau, tchau.